Vamos mais uma aula hoje sobre movimento uniforme. E nossa aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios, lembrando das principais características do movimento uniforme, certo? Eu queria deixar bem claro aqui que a gente precisa rever os vídeos anteriores quando tem dúvida, tá certo? Então, o que é que eu tenho que lembrar para resolver esses exercícios? Primeiro, o movimento ele é classificado como uniforme quando ele percorre espaços iguais e intervalo de tempos iguais. Isso quer dizer que o ΔS sobre o ΔT vai ser sempre constante, ou seja, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, que vai ser constante. Então, o que caracteriza o movimento como uniforme é a velocidade constante. Segundo, o movimento uniforme, sua função horária é uma função do primeiro grau, tá certo? Lembra dela que eu brinquei, sorvete. S, posição final, é igual a S0, posição inicial, mais VT, velocidade, vezes o tempo. Ok? Muito bem. Então, nós vamos agora tratar de alguns exercícios. Ok? Então, vamos para o primeiro exercício. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas. Então, veja, o primeiro detalhe está aqui, com velocidade constante. Ora, se a velocidade desse móvel é constante, a gente já classifica esse movimento como um movimento uniforme, certo? E a trajetória é uma reta, tá certo? Sabe-se que no instante 0, t igual a 0, a posição do móvel é de 500 metros. Então, no instante 0 é o instante inicial, então aqui é a posição inicial. E no instante 20, uma outra posição, a posição dele, que é a posição do instante 20, é de 200 metros. Pois bem, a primeira coisa que eu disse a vocês é ler o problema, identificando quais são os pontos importantes. E aqui a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, velocidade constante, o movimento é uniforme. Segundo, a trajetória, ela é retilínea. Tá? Então, a gente faz um desenho na solução, quando a gente começa, a gente faz um desenho. Veja, eu coloquei aqui uma trajetória retilínea, indiquei aqui para a direita o sentido positivo. Tá? No instante 0 está aqui a posição inicial do móvel. No instante 20 está aqui a posição final do móvel. Perceba que passou de 500 para 200. Então, significa dizer que o movimento se faz no sentido contrário da trajetória, ou seja, do sentido positivo da trajetória. Então, o que vai acontecer? Esse movimento ele vai ser mais tarde estudado como sendo um movimento retrógrado, certo? Então, vamos lá. Letra A velocidade do móvel. Vamos determinar a velocidade do móvel. Então, nós vimos que a velocidade instantânea é igual à velocidade média. E que essa velocidade média é a razão do espaço pelo tempo. Então, substituindo, nós temos posição final, 200, posição inicial, 500. Então, 200 menos 500. Tempo final, 20, tempo inicial, 0. Muito bem. Resolvendo a continha, você vai ter 200 menos 500 menos 300 sobre 20. Resolveu aqui, certo? Você vai ter menos 15. Esse sinal negativo aqui, dizer que a velocidade é de menos 15, velocidade negativa, é dizer que o movimento ele é retrógrado. Isto é, o móvel, vamos dizer que caminha, entre aspas, no sentido contrário da trajetória. Ou o móvel tem seu movimento no sentido contrário da trajetória. Por isso que ele é chamado de movimento retrógrado. Certo? Letra B. Letra B. Veja que nós colocamos já o desenho aqui, a figurinha que vai nos ajudar. Então, a letra B ele pede a função da posição, ou função horária da posição, ou a equação horária. Então, a gente vai ter nosso sorvete, que o movimento é uniforme, S igual a S0 mais VT. Então, eu tenho que substituir a posição inicial do móvel, que essa posição ela não varia,
e tenho que substituir a velocidade, que também não varia, certo? Sendo assim, a gente vai perceber, substituindo, a gente percebeu que no lugar do S0 eu botei aqui 500, mais, e no lugar de V eu coloquei aqui menos 15, que foi a velocidade calculada, tá certo? Na letra A. Bom, concluindo, está aqui a função horária do móvel, da posição do móvel, né? 500 menos 15t. Então, com essa função horária, eu posso determinar qualquer posição do móvel, isto é, em qualquer instante de tempo. Então, dá a posição do móvel para qualquer instante de tempo. Esse no SI significa dizer que o espaço vai ser medido em metros, como nós vimos lá, e o tempo medido em segundos. Ok? Vamos para a letra C. Como eu disse que a gente pode calcular a posição em qualquer instante de tempo, ele pede a posição nos instantes 1 e 15 segundos. Então, para o instante 1 segundo, a gente substitui a equação aqui, ó. Voltei, escrevi a equação mais uma vez do movimento que eu fiz a conta lá em cima, 500 menos 15t. E no lugar do t, eu vou colocar justamente quem? 1 segundo. Substituir aqui, ó. 1 segundo. Substituindo, eu encontrei, como vocês podem ver aqui, ó, eu encontrei o valor. 15 vezes 1 é 15, então 500 menos 15, que deu 485 metros. Essa é a posição do móvel, tá certo? Está voltando, então 480 aqui é 20. Então, 1 segundo depois, ele está mais ou menos aqui, ó. Aqui na figura, eu coloquei mais ou menos aqui, numa posição de 485 metros, ok? E para o instante 15 segundos, tá? Para o instante 15 segundos, aqui 15 segundos, ó, correçãozinha aqui, 15 segundos, substituindo S igual a 500 menos 15t. Então, aqui, ó, no lugar do t, eu coloquei o 15. E agora ficou 15 vezes 15, 225. 500 menos 225, 275. Então, como eu disse na letra A, como a velocidade se faz no sentido contrário da trajetória, a trajetória esse é o sentido positivo, então o móvel vai estar aqui, ó, em outra posição de 275. Então, o movimento se faz no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Vamos lá. Vamos lá. Letra D. O instante em que o móvel passa pela origem. O instante significa dizer que ele está pedindo o tempo, certo? O instante ele quer o tempo. Quanto é o tempo? O instante é o tempo. E que ele passa pela origem. Ora, passar pela origem, isso aqui quer dizer que a posição dele é igual a zero, o S final é igual a zero. Então, reescreva a função horária e no lugar do S final eu vou colocar zero. Olha aqui, S final zero, percebeu? Coloquei aqui o S final zero, substituí. Então, como vocês podem perceber, está aqui a posição do móvel zero. 500 menos 15t, vamos passar esse menos 15 para o primeiro membro, resolvendo essa equaçãozinha, dá 15t igual a 500, né? Para resolver essa equação, a gente divide ambos os membros por 15, como eu coloquei aqui, ó, 15t sobre 15, 500 sobre 15. Então, eu posso simplificar o 15 com 15, sobrou t igual a 500 sobre 15. 500 dividido por 15, dá, eu posso simplificar, né, por 5, 500 por 5 dá 100, 15 por 5 dá 3. Então, dá 100 terços, ou dividindo dá 33,33 segundos. Ok? Esse é o instante em que o móvel passa pela origem das posições, ou seja, quando S é igual a zero, como nós vimos aqui. Muito bem. Muito bem. A segunda questão, ela vai tratar também de movimento uniforme e aplicação da função horária direta agora. Tá certo? São os problemas básicos do movimento uniforme.
ele coloca assim: a função horária do espaço de um móvel, de um carro, em movimento retilíneo uniforme. Perceba, ele já disse que o movimento é retilíneo uniforme e disse que é dada, que é expressa pela equação. Pela própria equação que ele colocou aqui, você vê que é uma equação que o índice do tempo é 1. Então, a gente diz que é uma equação do primeiro grau, então o movimento já era uniforme. Tá? Retilíneo, o próprio problema já disse que ele é. Determine o instante em que esse móvel passa pela posição 260 metros. Então, gente, reescreve a função horária que ele deu, 500 mais 8t, substitui, como nós estamos vendo aqui, a posição S igual a 260 e resolve essa equação. Essa equação você vai ter 260 igual a 100 mais 8t. Então, esse 100 passa para o primeiro membro, vai ficar 260 menos 100, que vai dar 160, igual a 8t. E aqui faz como a gente fez na questão anterior, simplifica por 8, né? Então, vai ficar simplificado por 8, vai ficar t igual a 160 dividido por 8, 160 dividido por 8, 20 segundos. Ou seja, na posição 260, eu tenho tempo de 20 segundos. Pessoal, um abraço, até a próxima sexta, até o nosso próximo encontro, e nós vamos iniciar um novo movimento, que é o movimento uniformemente variado. O exercício da semana passada ainda tem 3 exercícios que eu estou deixando para vocês resolverem, tá certo? Bom trabalho, bons estudos e bom final de semana. Um abraço do professor Paulo Martins.